Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você está assistindo esse vídeo, mas eu queria agradecer mais uma vez aos pedidos de volta do Conversando sobre Citologia. Realmente eu tinha dado uma parada porque os compromissos são inúmeros e o tempo está curtíssimo, está difícil de parar para fazer vídeos, aula, cursos, escrever, enfim, todas as atividades que quem está na academia sabe como é que é. E aí, diante dos pedidos e das conversas que eu vinha tendo, eu escolhi como esse tema desse Conversando sobre Citologia, falar um pouquinho sobre citologia mamária, né? Já que, como vocês devem saber, eu tenho um livro sobre citologia mamária, por sinal está bem esquematizado, está bem interessante, fruto de anos de trabalho, de ensino, né, e de trabalho com citologia mamária. Eu resolvi compartilhar um pouquinho desse material escrevendo esse livro, tá? Então ele está disponível aí pela Revinte, né, que agora é chamada TM Revinte, é uma editora muito boa, muito compromissada, com material de muita qualidade, então os livros são magníficos. E eu sei que eu sou suspeito de falar, mas o livro está muito bom. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, qual seria a nossa conversa hoje? Rapidinha, para a gente não tomar muito tempo. O intuito disso é ser rápido e deixar uma mensagem, mais informação no seu cotidiano do citologista. O que é que eu trago para vocês? A mama normal. O que é que a gente vai encontrar se a gente tirasse uma amostra, né, de mama normal? O que é que a gente ia encontrar? O que é que a gente precisa ter de conhecimento que pode aparecer numa amostra de PAF de mama ou até mesmo de secreção, que são as duas principais fontes de material, que a gente tem que ter na mente para reconhecer o que é uma estrutura mamária representada pela citologia e se está normal ou não. Então vamos lá, vamos ver como é que isso pode ser feito, né? Então, veja, o que é que eu encontro na mama normal? Eu vou encontrar justamente isso aí, as células do epitélio ductal. Então, aconselho a quem não conhece bem a estrutura mamária, pegar o livrinho de histologia, né, de ver lá sobre tanto aparelho reprodutor, tem alguns livros que está junto o material, né, ou então só tecido mamário. Existem livros mais específicos de histologia, inclusive até histologia básica, para você entender como é que está constituído. No meu livro também tem toda essa característica. Você consegue estudar isso aí com detalhes. Então, eu tenho as células do epitélio ductal, que é justamente o que compõe vou botar o laserzinho aqui para a gente entender, né? O que compõe toda a estrutura dos ductos e vão até o lóbulo formar esses ácidos, né? Os ácidos, na realidade, é a terminação desses ductos de uma maneira diferenciada, né? As células miepiteliais, que têm características contráteis, né? Estão na base tanto do ducto como na base dos ácidos, né? E, por exemplo, as células em metaplasia, ou células apócrinas, que também são caracterizadas por ter um citoplasma amplo, grande, eu vou mostrar. O tecido adiposo, né, os adipócitos ou lipócitos, as células inflamatórias, que são os leucócitos, a gente também inclui aí os histiócitos, tá? Outras células que não são epiteliais, né? E algumas fibras musculares lisas. Então, se você olhar aqui, que tem uma preparação histológica, aqui tem um ducto num corte longitudinal, por isso que ele ficou grandão assim. E aqui tem os lóbulos, tá? Esses lóbulos são formados por essas estruturas finas, que na realidade são as terminações dos ductos, e são estruturas que a gente chama acinares, né? Uma estrutura acinar é como se fosse a minha mão aqui, assim. Aqui seria, o braço seria o ducto e a mão formando como se fosse uma concha, onde o material vai ser produzido e secretado para o interior. E aí, ó, tem um colágeno, tudo aqui em rosa, isso é hematoxilineosina, né, muito utilizado nas biópsias. E aqui os espaços que ficaram do tecido adiposo. A gente sabe que o estroma mamário é mistura de tecido conjuntivo denso com tecido adiposo, né? Quando a gente vai nesse lóbulozinho aqui e amplia, ó, a gente tem um ácido.
O ácino, ele tem a camadinha única de células, que são essas células ductais, mas como está dentro do lóbulo, eu vou chamar de células lobulares. E na base, ó, com esse núcleo um pouquinho mais achatado, parecendo que está deformado, de uma forma não uniforme, eu tenho as células mioepiteliais, que tem essa capacidade contrátil e aí consegue expulsar o material, que seria a secreção de leite, no caso de uma mama desenvolvida, para sair dessa região. Então, eu tenho aqui outro, eu tenho outro aqui, tenho outro. Então, eu posso variar de tamanho. Eu tenho um estroma intralobular, você vê que ele é diferente aqui para o que está fora, o interlobular. E tenho as células fusiformes, que são os fibroblastos, e mais algumas células que são residentes do tecido conjuntivo. Né? Daí, eu venho numa representação de uma punção mamária. Ó. Essa punção mamária, ela tem a representação, né, como eu estou falando de uma suposta, uma virtual amostra normal, né, eu teria esses agrupamentos planos de células ductais, aqui em tonalidades, em colorações diferentes. Faço questão, inclusive também lá está no livro, né, que você pode ver variações que podem acontecer. E as setinhas apontam para a célula ductal, com esse núcleo grande, às vezes mais de um núcleo destacado, em agrupamento em lençol, em folha, plano, que é uma característica de benignidade, e as células mioepiteliais que vão aparecer por cima, nesses núcleozinhos bem hipercromáticos, achatados, que ficam sobre esses agrupamentos. Então, veja que é interessante, porque quando a gente vai fazer uma foto, a gente foca, né? E aí o que é que acontece? Esse foco, se eu direcionar para a célula mioepitelial, ela está por cima. Então desfoca um pouco o fundo, que seriam as células ductais. Então a maneira até de você, no microscópio, usar o micrômetro para poder fazer essa distinção. Mas agrupamento plano, presença de células mioepiteliais, ajudam a entrar no padrão de benignidade, tá? E aqui, ó, uma foto bem legal, onde eu consigo realmente mostrar que o fundo com as células ductais está desfocado, ó. Enquanto que as células mioepiteliais, esses núcleozinhos aqui, ó, bipolares, eles vão aparecer hipercromáticos, escuros, né, destacados sobre esse agrupamento das células ductais. Então, outra coisa que eu também vou encontrar são as células apócrinas, né? Essas células que têm um citoplasma grande, parecendo que está arenoso, ó, arenoso, e com os núcleos grandes e nucléolos grandes. O nucléolo dá para ver bem aqui. Já nessa, como a coloração está muito escura, a gente não vê muito bem. Mas o importante é que esse citoplasma oxifílico, ele é a característica. Essas células, às vezes, você pode ver até com características poligonais. Então, são células em metaplasia apócrina, muito comum nos cistos, né? Mas é um componente fisiológico que pode ser encontrado, não em grande número, né? Mas esse tipo de célula pode ser encontrado. E quando é encontrado, dá uma característica que aquele epitélio está dentro de um padrão de normalidade. A outra célula é justamente o adipócito ou o lipócito, né? Que é essa célula grandona, ó, parece uma bolsa vazia, óbvio. Se a gente usa álcool para preparar as lâminas, o álcool é apolar. A gordura, né, o material que estava dentro desse adipócito é gordura. Então fica só o espaço ocupado. Os núcleos são jogados para a periferia, eles ficam achatadinhos na borda e você vê esses espaços. Às vezes nos aglomerados, né, principalmente em mamas de mulheres mais idosas, né, onde a mama está flácida, eu vou encontrar com mais facilidade representação desse tecido adiposo nas punções. Então, quando está sem íntegro, quando a gente consegue ver a estrutura do adipócito, do lipócito, isso me dá uma característica também de benignidade, de uma normalidade, dentro desse contexto da faixa etária, ou não, né? Às vezes pode acontecer numa amostra de uma mulher mais nova. E uma coisa para a gente não confundir, e também
é parte integrante e importante quando a gente está estudando as lesões, principalmente nas alterações benignas, para diferenciar algumas, e nas lesões malignas. Então, a diferença, muita gente pode até perguntar, como é que eu diferencio, por exemplo, o estroma do tecido adiposo? É simples. Veja que o tecido adiposo, eu tenho aqui células vazias. Você só vê mais núcleo, às vezes não vê quase nada a não ser isso. E no estroma eu vejo os fibroblastos, ó. Eu vou ver esses fibroblastos, eles são achatados, fusiformes, complementando essa amostra. Quando o material prende muito corante, a coloração está muito forte, parece uma mancha. Mas aí você vai para um maior aumento, procura os fibroblastos, e aí você consegue entender que o que você está vendo é estroma. Aqui, ó, essa imagem espetacular, essa coloração magnífica, né? Esse é do livro do Maqui, esqueci de botar. Você vê os fibroblastos, você vê o estroma. Esses fibroblastos, eles são os responsáveis por sintetizar, né, por secretar, por montar a estrutura de colágenos e de fibras reticulares que compõem aquela parte, né, estromal da mama, do estroma mixomatoso, que tem gordura também entremeada, né? Então, essas células, elas são as responsáveis por essa síntese, né? E a mama tem, inclusive, o formato dela garantido pela junção dessa composição de tecido adiposo com tecido conjuntivo denso, ok? Quando você faz uma coloração que não é Papa Nicolau, como por exemplo MGG, olha o que é que você vai ver. Você vai ver, parece uma mancha. E muitas vezes você pode até ficar confundindo esses núcleos aqui que estão com outro tipo de célula, como se tivesse uma alteração. Então, a gente sempre sugere, faça uma coloração por Papa Nicolau e faça uma coloração também por não Papa Nicolau. Uma coloração do tipo que é usado para hematologia, como por exemplo, panótica, MGG ou só Giemsa, né? Então, isso vai ajudar a complementar. O carro-chefe é o Papa Nicolau, mas contorno nuclear, a característica de algumas células inflamatórias, o MGG vai ajudar muito, ou o Giemsa, ou o panótico. O panótico já resolve, porque o panótico é rápido, é fácil e tal, apesar que o MGG também é um excelente corante, gosto muito dele. E então, outro tipo de material que a gente vai encontrar, veja, eu falei de célula ductal, de células apócrinas, né? De lipócitos, de estroma. Agora eu estou falando de uma célula muito comum, que também é chamada de células espumosas, que são os macrófagos. Ele tem citoplasma espumoso, diferente, apesar de alguns momentos causar confusão com as células em metaplasia apócrina. Os macrófagos, eles não são oxifílicos, eles têm microvacúolos, e isso é que faz a diferença do negócio. Então, veja só, variação de tamanho, né, um núcleo excêntrico, numa coloração mais definida, com amplitude maior, você consegue ver, às vezes, os macronucléolos, eles variam de tamanho, né, mas a característica muito forte, muito marcante dele é esse citoplasma espumoso. Isso é muito bom. Então, ajuda o citologista a botar o olho ali e já ver que é um macrófago. Outro é isso aqui, ó. São os leucócitos, né, onde eu vou encontrar vários polimorfos. Isso acontece nas mastites, por exemplo, né? Mastite aguda, mastite crônica, vários linfócitos, né? Quase você não vê citoplasma, muita hemácia, né? Aqui no caso, hemácia aqui também, alguns linfócitos, outras células que não são leucócitos. Então, as mastites são caracterizadas, por exemplo, aguda, por predomínio de polimorfos, né? As crônicas, por linfócitos, as granulomatosas, por estiócitos gigantes, como esse daqui, ó, um estiócito gigante, é uma célula grande, com capacidade fagocitária bastante intensa, de conseguir grandes fragmentos. Então, quanto mais resíduo eu tenho, ó, veja que eu tenho um macrófago aqui, ó, escondidinho, e tenho esse estiócito gigantão, com vários núcleos que vai fagocitando
estruturas grandes, né? Esses núcleos, a literatura diz que pode chegar até 100 núcleos dentro de uma célula só. Então, tudo isso aqui, com esse citoplasma meio falhado dele, é o estiócito gigante multinucleado, tá certo? Então, gente, veja só. Quando você começa a trabalhar com mama, a primeira dica que eu dou é: entenda essas células, entenda bem, procure atlas, procure livros, procure entender a participação, a característica, ou seja, as características citomorfológicas, onde essas células estão, ou seja, a histologia de toda a mama, o funcionamento, a influência que existe em relação, por exemplo, ao hormônio, né, e tal, para saber como é que funciona e, por exemplo, o desenvolvimento mamário, como é que ele é feito e tal. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar nesse Conversando sobre Citologia é o que eu tenho de células que são consideradas células de rotina e como elas estão dispostas, né? Então, as características dessa célula você vai estudar em todo tipo de lesão mamária e elas vão se agrupando de forma diferente, elas vão alterando o núcleo, elas vão alterando contorno e por aí vai. Então, aprende bem essa parte celular, que você vai sair muito bem mais na frente estudando as citologias. Vou pedir aqui, porque se você não fizer isso, eu não vou continuar fazendo os episódios de Conversando sobre Citologia. Você tem que me ajudar. Então dá um joinha aí, bota o legal lá para poder esse vídeo chegar a mais pessoas e aí o canal ganhar com isso também. E para estimular a gente continuar. Se você ainda não é inscrito, está vendo esse primeiro vídeo, se inscreve lá, né? Clica naquele sininho para quando sair um vídeo novo, você receber a informação de que esse vídeo já está disponível e manda suas críticas, suas sugestões, para que a gente tenha aqui ideias e ajude o maior número de pessoas possíveis daqui para frente. Tá certo? Muito obrigado por visualizar, por ver esse vídeo, por colaborar. Espero que você tenha sucesso na sua carreira. Ok? Grande abraço e tudo de bom.